O dono de uma fazenda ligou para o seu capataz dando-lhe a seguinte ordem: eu quero que você marque todos os animais da fazenda com a minha marca. E assim que você terminar, ligue para mim. Passaram-se 2 dias, 3 dias, 4, 5, 8 dias, e o capataz não ligava para o seu patrão, dizendo: terminei a tarefa. Até que o patrão resolveu ligar para o capataz. Alô? Oi, tudo bem com você? Tudo bem, senhor. Escuta, você não terminou aquela tarefa que eu lhe passei ainda? Terminei ontem, sim. Uhum. Mas por que você não me avisou? Demorou tanto assim? Ah, inclusive eu ia falar com o senhor hoje mesmo. É. Mas por que tanta demora? Olha, patrão, o senhor falou para eu marcar os animais com a sua marca. As vacas foi fácil. Marcar os boi foi fácil. Marcar os cavalos foi fácil. As cabritas foi fácil. Mas, patrão, marcar as abelhas deu um trabalho danado. Pensando nessa história, eu fico imaginando e constatando a respeito daquelas pessoas que interpretam as ordens sem analisá-las. E trazendo isso para o âmbito religioso, isso acontece com frequência. Pessoas interpretando as escrituras sagradas do seu próprio modo ou da maneira como entenderam. E com isso surgem interpretações e posicionamentos totalmente opostos ou distantes daquilo que era o propósito original da Bíblia. Existem os fundamentalistas que interpretam tudo ao pé da letra. E com essa interpretação tão literal, chegam a criar doutrinas verdadeiramente estranhas ao próprio Evangelho. Eu conheço pessoas que são levadas a acreditar que não podem usar um cinto da calça que tenha mais de 3 ou 4 centímetros de largura. Não podem usar óculos escuros, não podem usar touca, não podem ler jornal, não podem usar calça jeans, não podem usar camiseta. Tudo isso porque acham que tudo isso é coisa do mundo. E nós não somos do mundo, então não podemos usar essas coisas mundanas. Isso é uma interpretação completamente errada, longe daquilo que a Bíblia realmente preconiza como ensinamento. Existem aquelas outras pessoas que são liberalistas, liberais ao extremo. Nada é assim, nada é desse jeito, tudo é relativo. E também adquirem um modo de viver que não coaduna, não combina com aquilo que a Bíblia gostaria e preconiza que o cristão deve ter como estilo de vida. A interpretação da Bíblia, ela passa por alguns princípios, por algumas regras. São elas, essas regras. A primeira: a Bíblia é sua própria intérprete. Não sou eu que devo interpretar a Bíblia. Devo deixar que ela mesma se interprete. Claro que isso depende e demanda muito tempo, muita leitura. Você não pode pegar um versículo isolado da Bíblia e fazer daquilo uma doutrina. Uma mesma palavra pode adquirir na Bíblia inúmeros significados diferentes. A palavra carne, por exemplo, ela pode tanto significar carne normal, a carne de um animal que se come, pode significar a raça humana, toda a carne, pode representar toda a criação. Deus diz que destruiria toda a carne no dilúvio. Então, quando nós pensamos em carne, pode ser algo bom, também algo ruim.
as obras da carne são conhecidas, mas também Deus diz que vai tirar das pessoas o coração de pedra e colocar nessas pessoas um coração de carne. Então a carne tanto pode ser interpretada como algo mal, como também como algo bom. E se a pessoa pegar apenas um versículo isolado, pode chegar a conclusões erradas. Existem aquelas pessoas também que interpretam a Bíblia de maneira leviana ou de maneira imprudente, de maneira precipitada. Como eu mencionei, os fundamentalistas, aquelas pessoas que pegam ao pé da letra. Imagine que você esteja vendo um belo gramado. E naquele gramado está uma placa: proibido pisar na grama. Então, você está ali naquele lugar, aquele belo gramado, aquela placa, dizendo proibido pisar na grama. E você chega ali e se deita naquele gramado. Então o guarda vem e fala com você: amigo, você não está vendo a placa? Você diz: sim, estou vendo. Mas, então por que você está aí na grama? Ah, sim, na placa está dizendo é proibido pisar na grama, mas eu não estou pisando, eu estou deitado na grama. Pisar é uma coisa, deitar é outra. Então o guarda diz: amigo, você não pode ficar aí. E faça com que ele saia daquele lugar. Ou que você saia daquele lugar. Alguns dias depois, passando por aquele mesmo lugar, indo ao mesmo parque, no mesmo gramado e a mesma placa, e existe uma pessoa pisando na grama. E como você foi advertido severamente pelo guarda, você chama o mesmo guarda e fala: escuta, por que eu, semana passada, não pude ficar deitado na grama? E olha lá o fulano, ele está pisando na grama. E aquela placa diz: não pise na grama. Como é que ele pode pisar e eu não podia ficar deitado? O guarda responde: amigo, ele está cortando a grama. Ele está pisando porque está cortando a grama. Então, entendemos que o mandamento é mais ou menos assim. A pessoa tem que entender o motivo do mandamento, o que realmente está por trás, o princípio do mandamento. Quem não entende o princípio da Bíblia, quem não entende a mentalidade de Deus, o que está por trás de cada mandamento, de cada proibição, de cada ordem, não vai conseguir entender realmente a essência da Bíblia. Esta é uma das razões de haver tanta religião, tanta confusão, tanta briga, tanta discussão. Nesse meu canal, eu não quero discussões teológicas. Não quero discutir com ninguém, não quero impor nada a ninguém, não quero nada de bate-boca com ninguém. Porque uma das coisas mais terríveis é a pessoa brigar por causa de Deus. Brigar por causa da verdade, da sua própria verdade. Pegar as coisas ao pé da letra, ser fundamentalista, rigoroso, quase farisaico, é algo que está longe daquilo que Jesus gostaria e quer para os seus discípulos. Mas, felizmente, existem aqueles que conseguem entender o princípio da interpretação de que a Bíblia é a sua própria intérprete. E dão tempo ao tempo. Por exemplo, você lê no Salmo 8 que o salmista diz: o que é o homem que dele te lembres? E continua dizendo: tu fizeste o homem um pouco abaixo dos anjos, de glória e de honra o coroaste. Se você ler apenas o Salmo 8, você pensará que o salmista está dizendo apenas do homem. Mas quando você vai para Hebreus, o autor aos Hebreus disse que este texto refere-se a Jesus. Assim também as interpretações com relação ao dízimo. Os pastores de hoje têm uma ganância por dinheiro. E a igreja construiu um elefante branco, uma instituição tão gigantesca que depende de tanta verba para se manter, e fica chicoteando os seus membros, obrigando a dar dízimo, obrigando a dar oferta, obrigando a fazer campanhas, quando isso, na verdade, não está no princípio do mandamento de Deus. O princípio do Evangelho é: se você está sendo instruído por alguém nas coisas espirituais, é justo que você ajude essa pessoa nas coisas materiais. Este é o princípio.
Jesus Cristo, quando enviou seus discípulos, ele disse a eles: de graça recebestes, de graça dai. O princípio é este. Não é mandamento simplesmente. Se a pessoa der dinheiro na igreja apenas como mandamento, não está cumprindo o que Deus quer. A pessoa pode dar 10% do seu dinheiro na igreja sem estar realmente dando o dízimo. Porque pode estar tentando fazer uma negociata com Deus, uma negociação com Deus. Entender o que Deus quer, é entender o princípio da palavra, é entender os motivos por trás dos mandamentos, das proibições. Isto é fundamental. Senão, seremos como aquele capataz da fazenda marcando as abelhas. Senão a religião vira para nós um fardo pesado, algo ruim de fazer, algo desagradável de executar. Jesus Cristo, em Mateus 23, comentando e falando com os líderes religiosos da época, ele falou assim: vocês fazem pesados fardos e os colocam nos ombros das pessoas, mas vocês nem com um dedo querem movê-los. Era tanta proibição, era tanta regra, era tanta coisa. Eu li num livro a respeito de alguns costumes judaicos que se um judeu naquela época, por exemplo, usasse uma dentadura, não podia usá-la no sábado, porque estaria carregando algo supérfluo. Teria que ficar banguela no sábado, porque não podia usar dentadura no sábado. Pensa onde o povo chega. E assim hoje, as pessoas estão colocando várias regras, várias coisas na religião que não são, na sua origem, parte do pensamento de Deus para o cristão, para nós. Precisamos entender as ordens de Deus, precisamos discerni-las, precisamos estar com o coração humilde, buscando sempre um conhecimento maior. Nem tudo que está escrito ali é ao pé da letra. Você quer ver mais um exemplo? Você está dirigindo o seu carro, meio-dia, indo daqui para Mato Grosso, e você observa que ao lado da estrada está escrito numa placa assim: ao cruzar veículo, use luz baixa. Meio-dia, você está com o seu farol apagado ou meia luz. Agora é obrigatório até acender farol, mas imagina assim: aquela placa está dizendo que quando você cruzar um veículo é para acender o farol na luz baixa. Aquela placa realmente está dizendo: se for à noite, se você estiver com o seu farol alto, se vier um veículo no contrafluxo, então passe a iluminação do seu carro de farol alto para farol baixo, para não ofuscar a luz aos olhos do motorista que vem do contrafluxo. Isso é o espírito daquela placa. Agora a placa apenas diz: ao cruzar veículo, use luz baixa. Agora, o que eu estou falando nesse vídeo é: entenda o coração de Deus, a mente de Deus. Entenda os princípios por trás dos mandamentos. Entenda o que Deus realmente pensava quando deu aquele mandamento. Existem muitas coisas que são para o passado, muitas coisas, como mandamento. Por exemplo, você não é obrigado a sacrificar animais. Você não é obrigado a circuncidar-se. Você não é obrigado a fazer aquelas coisas ritualísticas do Antigo Testamento. Porque aquilo era para aquela época. Mas alguns virão e dirão: não, mas toda lei é para agora. É? Alguém que tem lavoura fica 1 ano sem plantar? E isso também está no Antigo Testamento como mandamento. Quem tinha terra deveria plantar nessa terra por 6 anos e no 7º ano não plantar nada, que era o sábado da terra. Também lá diz que se alguém comprar algo de alguém que está em dificuldade, deve devolvê-lo no ano do jubileu, a cada 50 anos. Alguém faz isso hoje? Nem os judeus fazem isso.
Precisamos, portanto, entender que viver a palavra de Deus é muito mais do que ser um crente chato, do que ser aquela pessoa intolerante, aquela pessoa quase que estranha ao sistema. Nós podemos ser pessoas corretas e devemos. Podemos ser pessoas que amem a Jesus Cristo acima de tudo, sim, e devemos. Mas precisamos entender que nem tudo que está por aí é errado e que nem tudo que falamos é certo. Porque muitas vezes estamos interpretando a ordem do patrão e marcando os bois, os cavalos, os cabritos e as abelhas. Ser